Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast que se preocupa muito com o enriquecimento ambiental. E no episódio de hoje, eu conversei com o Dalton Ishikawa, que é médico veterinário comportamentalista e fundador da Pet Games, que é uma empresa incrível voltada para a criação dos brinquedos de enriquecimento ambiental para os pets. A gente conversou sobre a importância do enriquecimento ambiental, sobre o mercado pet e respondemos algumas perguntas dos ouvintes. A conversa foi ótima. Não deixe de verificar também os contatos da Pet Games que estão aqui na descrição do episódio. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, pet ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Você também pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o thepetlady.com.br, onde também fica hospedado o blog. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. O segundo recado é a maneira que você ajuda esse podcast a se manter no ar. Você pode se tornar um padrinho, um assinante aqui do Pet Lady no Ar. Nós temos o projeto tanto no Padrim quanto no Colabora Aí. Os links para o projeto estão sempre aqui na descrição dos episódios. É só vocês entrarem lá. Tem todos os detalhes das faixas de apoio, das recompensas. A partir de R$1 por mês, você pode ajudar o Pet Lady no Ar a continuar produzindo programas com conteúdo de qualidade. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! E eu agradeço do fundo do meu coração os meus pet padrinhos maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar o podcast de pancinha cheia e muito quentinho nesse inverno. Um abraço especial para o Alex Almeida, Bruno Mancini, Daphne de Mello, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos, Thalita James, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues, Werquilaine Martins, Eduardo Henrique Mercedes de Vasconcelos, Ricardo Varoto e Paulo Barquinha. E você ouvinte, também pode se tornar um pet padrinho. A partir de R$1 por mês, você já entra para o time dos pet padrinhos, já começa a participar lá do nosso grupinho no Telegram. Lá a gente troca muita ideia, fotos fofas, a gente debate os temas dos episódios, tira dúvidas também. E se você doar a partir de R$10, você entra para o hall dos padrinhos com o nome citado aqui no programa. Considere apoiar o Pet Lady no Ar agora nesse novo ano. Eu falo esse novo ano como se a gente estivesse em janeiro, né, pessoal? Nem parece que a gente já está em agosto agora. Mas vocês entenderam. E agora, bora lá ouvir a conversa que eu tive com o Dalton? Então, Dalton, pode começar, pode falar. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar escutando esse podcast, mas eu sou Dalton Ishikawa, eu sou médico veterinário comportamentalista, eu sou o fundador e CEO da Pet Games, a primeira empresa brasileira, né, que desenvolve brinquedos, né, e acessórios realmente com uma proposta funcional, né? Nós que introduzimos o conceito de enriquecimento ambiental no segmento pet. E a gente fica muito feliz, muito orgulhoso, né, com esses 10 anos, né, que nós completamos agora, esse ano, graças, né, ao suporte, ao apoio, à parceria, principalmente de todos os profissionais que atuam na área de comportamento
e entenderam exatamente a nossa proposta de trabalho. Dalton, 10 anos de Pet Games, que maravilha, que coisa boa. Então, nossa, parece que foi ontem que a Pet Games nasceu, assim. Caramba, eu não imaginava que já tinha 10 anos, é surpreendente também. Às vezes parece muito, às vezes parece pouco, comparando com o tempo que eu tenho na área de comportamento, é pouco, né? Então, muita coisa aconteceu, acho que muita coisa boa ainda está para acontecer, e a gente fica muito feliz, né? Porque nesses últimos 3, 5 anos, né? Felizmente, com muito trabalho, com muita conscientização de tutores, com muita qualificação de profissionais, as coisas estão acontecendo num ritmo mais acelerado. A gente fica muito feliz e muito orgulhoso. Perfeito, excelente. E eu já quero emendar fazendo uma pergunta que eu tenho muita curiosidade de saber. Como que surgiu a ideia de criar uma empresa que fosse voltada para a produção de itens pensados, né, para o bem-estar dos pets? De onde que você teve essa ideia? Como que foi o início da Pet Games para você? Bom, eu acho que o início tem a ver com a minha formação, né? Eu me formei pela USP em Medicina Veterinária já há muito tempo, me formei no final de 1995, atuei como clínico de pequenos animais, né, na área de clínica, na área de cirurgia, e em 99, por acaso, né, por curiosidade, como eu gostava muito de pediatria, né, então tudo ainda era muito novo, muito incipiente, conheci um curso do Dr. Mauro Landsman, né, que também foi um dos precursores na área de comportamento no Brasil, e a partir daí, né, gostei muito, né, dessa área que era praticamente desconhecida no segmento pet. Continuei clinicando com pediatria, fiz pós na área de acupuntura, fiz pós na área de homeopatia, atuei muito na parte de pediatria. Por acaso, meio que por acaso, né, em 2009 eu fui visitar um irmão que trabalhava na Europa, né, eu fui com a minha família, eu fui passear, e como eu já atuava na área de comportamento, eu fiquei impressionado com os brinquedos cognitivos que já existiam lá, né, e que já eram industrializados, né, já estava, como é que eu vou dizer, em início de consolidação, esses brinquedos que têm uma proposta técnica, uma proposta cognitiva. Voltei para o Brasil, né, e comecei a colecionar esses produtos, trazer de fora, né, pedir para amigos, comprando de fora. Pensamos em importar, né, esses produtos para cá. Tem um outro irmão que trabalha com importação, exportação nessa área, e a gente percebeu que a gente não tinha dinheiro, não tinha know-how, não tinha nada, e nas horas vagas, né, nas horas ociosas, eu comecei a desenvolver uns protótipos. Apresentei esses protótipos para alguns amigos, para alguns clientes, para alguns criadores, né, para alguns adestradores, e a Pet Games surgiu meio que por acaso, né, de uma maneira meio despretensiosa, no final de 2010. Nós efetivamente iniciamos o trabalho no primeiro dia útil de janeiro de 2011. Ai, que massa! E continuei clinicando, né, com outros amigos, em clínicas, e tocando a Pet Games durante 5 anos, fazendo as duas coisas, até conseguir realmente me manter somente com a Pet Games. Então, realmente o início foi bem desafiador, mas a gente entendia que tinha um potencial pelo feedback, né, que os profissionais davam para a gente. Porque até então, quem trabalhava com comportamento no Brasil, né, trazia, né, as coisas de fora, né, via sacoleiro, né, pedia para alguém trazer alguma coisa. E realmente existia uma defasagem muito grande, né, dos brinquedos que existiam na Europa e nos Estados Unidos com os brinquedos que existiam no Brasil há 10 anos atrás. E começou assim, né, a nossa produção era 100% terceirizada, eu desenvolvi os produtos, no início a gente faz tudo, né, como todo empreendedor, e graças a muito apoio, muita ajuda, muito trabalho, né, apoio da família, de amigos, de todo mundo, a gente conseguiu
evoluir aos pouquinhos. Excelente, que coisa maravilhosa. Uma história de muito pioneirismo também, né, Dalton? Um pouco de pioneirismo, um pouco de loucura, um pouco de nonsense. E muita coragem também de empreender dessa forma. Um pouco de sorte, acho que é um pouco de tudo, né? Então, eu tinha muito lado técnico, mas eu não tinha formação nenhuma, né, na área de gestão de qualquer tipo de negócio, porque eu era um prestador de serviços, né? Sim. Eu era um clínico, eu trabalhava na área médica. Sim, aí de trabalhar realmente atuando na clínica de pequenos para ser um empreendedor e passar na parte de gerenciamento, administração, é um caminho longo, né? É um aprendizado. É um aprendizado muito diferente, né? Com certeza. Mas é um desafio bem gostoso, muito viu? Massa. É um desafio bem gostoso. Tem sido um caminho bom, né, para Pet Games, esse crescimento da Pet Games, né? E eu quero saber, na verdade, Dalton, uma coisa que eu quero te pedir um pouco para você explicar para os ouvintes, baseado também na sua experiência. A gente já falou aqui um pouco no podcast sobre o adestramento positivo, a gente já falou sobre o trabalho do médico veterinário comportamentalista, mas eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte um pouquinho sobre o enriquecimento ambiental. Do que se trata o enriquecimento ambiental e por que ele é tão importante para os pets. Eu tenho essa sensação de que hoje a gente fala muito disso, mas há poucos anos acho que as pessoas não comentavam muito de enriquecimento ambiental, não era uma pauta muito em voga. Então quero te pedir para você explicar um pouquinho para o ouvinte. Com certeza. Esse termo, né, nós trouxemos para o mercado pet a partir de 2011. No início ninguém entendia, né? A gente era motivo de chacota, as pessoas achavam que a gente era louco, que era muito técnico e não tinha nenhuma proposta comercial, né? Nenhum plano de negócios, né? Para isso realmente vingar, né? Para que isso realmente fosse um projeto viável, né? Só que quando eu abri a Pet Games, né? Quando eu fundei a Pet Games, eu tinha uma visão clara, né, como veterinário que já atuava na área de comportamento, principalmente com filhotes, que fazia mais do mesmo do que já existia no segmento pet, tanto os fabricantes tradicionais como os produtos que vinham da China, a gente não teria a menor chance de sobrevivência e eu, como veterinário, não me sentiria realizado, porque funcionalmente a maioria desses produtos é bastante limitado. Né? Então, o foco é preço, o foco é volume, né? O foco é venda, mas nem os importadores sabem o que eles estão vendendo. Então, eles não sabem a origem da matéria-prima, eles não sabem o tipo de plástico, eles não sabem para que serve, eles não sabem se o material é atóxico, ou seja, né? Tudo era sinônimo de brinquedo para destruir. E que isso é uma fase, isso é uma parte da sequência comportamental de caça, mas tem coisas muito mais divertidas, desafiadoras, que a gente pode, né, tá estimulando, atiçando, incentivando, né, o nosso cão e gato, né? E aí, no início da empresa, né, eu já fui buscar algumas referências nacionais, no caso a Cris Pizzuto, né, que é uma grande amiga, uma grande parceira, que ela que introduziu o conceito de enriquecimento ambiental no Brasil, inicialmente com os animais silvestres em cativeiro, né? E nada mais né, o enriquecimento ambiental, a gente oferecer, né, recursos, atividades e estímulos que façam sentido para o animal como espécie, né? Que a gente consiga criar uma dinâmica, né, onde existam desafios físicos, mentais, similares ao que eles vivenciariam na natureza. Aí é muito comum as pessoas perguntarem, mas quais são os comportamentos naturais de um cão, de um gato doméstico, né? A gente subestima, né, todos os comportamentos inatos que eles possuem. E eles possuem muitos comportamentos, né, que a gente simplesmente ignora, a gente desconhece. E quando a gente não tem essa preocupação, o risco, né, desse animal, né, desse pet, desse companheiro, né, ter uma série de problemas de comportamentos ou comportamentos indesejáveis dentro de casa, a probabilidade que isso aconteça é muito alta.
é muito alta. Então, basicamente, enriquecimento ambiental, hoje já se fala em otimização ambiental, né? Hoje se fala até em outros termos, né, sobre enriquecimento, mas ainda eu gosto muito do termo tradicional que, obviamente, né, muita gente do mercado ainda desconhece, porque de uma maneira simplista a gente vai enriquecer o ambiente que eles vivem com atividades, recursos, né, e estímulos que vão fazer bem para o bem-estar, principalmente psicológico e emocional deles, né? Então, é uma ferramenta essencial de bem-estar animal, porque está totalmente vinculado com o manejo ambiental. Então, é muito comum as pessoas falarem, poxa, Adalto, mas você fala de manejo de cães domésticos, de gatos domésticos? Com certeza. Por quê? Se a maioria dos tutores, né, tivessem um conhecimento básico, né, da etologia do cão, da etologia do gato, todas as nossas expectativas, né, todas as nossas demandas afetivas, né, com certeza estariam muito mais alinhadas. O que é um gato? Um gato, ele é um carnívoro estrito, semi-arborícola, entre aspas, né, considerado semi-domesticado, entre aspas, semi-social, com hábitos crepusculares, né, etc, etc, etc. Puxa, se a pessoa tivesse 1 hora, né, de conhecimento do que é um gato, do que é um cão, como se fosse uma carta, né, se tinha uma carta de motorista, né, tinha uma carta ali para ter um cão ou um gato, eu acho que o nosso mercado ele estaria muito mais desenvolvido e muito mais feliz. Muito mais feliz. Sim. Eu não tenho nada contra a humanização. A humanização dos pets trouxe uma série de vantagens, né, tanto para as famílias como para os pets, mas existem alguns cuidados que a gente precisa ter em relação, né, à antropomorfização. Então, tem coisas boas, muito boas, né, em relação ao respeito, em relação aos cuidados de saúde, né, que a gente tem hoje com os nossos cães e gatos, mas, né, se a gente perde um pouco a mão, realmente o risco da gente, né, ter uma série de problemas dentro de casa é muito grande. É muito grande. E a gente sabe que o papel do pet hoje é completamente diferente do que há uma geração atrás, do que há 30 anos atrás. Então, eu como já tenho uma certa experiência, né, de como as pessoas cuidavam dos cães e gatos na década de 90, a gente vivenciou um pouco isso, a gente vê, né, o papel importantíssimo que os pets têm hoje dentro dos nossos lares, mas é preciso alguns cuidados. E é interessante você falar isso, porque, na verdade, até os anos 90, mais ou menos, o lugar do animal era fora de casa, né? Ele não era um cachorro dentro de casa, era o cachorro de guarda, ou o gato que ficava livre. E é uma mudança bem grande, mas acompanha também esses desafios da gente ter a compreensão da espécie que a gente está levando para dentro da nossa casa. E uma coisa que eu percebo, eu não sei se você percebe isso como veterinário, é principalmente o entendimento sobre os gatos. Porque por muito tempo parece que as pessoas trataram o gato como se fosse um cachorro pequeno, como se fosse um tipo de cachorro, né? Sem ter a compreensão real das demandas da espécie felina. E hoje, com a popularização do gato, felizmente, porque realmente é um animal maravilhoso, a gente entende muito mais a necessidade que o gato tem também, né? Além de ser tratado como um cachorro pequeno, né? Que era o que acontecia muito, né? Eu acho que o gato é um excelente exemplo, né, dessa maturidade que está acontecendo numa velocidade mais rápida, né, dentro do mercado pet, porque até então existiam pouquíssimos recursos que faziam sentido do ponto de vista do gato, pouquíssimo conhecimento realmente sobre a espécie, não existiam nem, né, veterinários especialistas, né, em medicina felina. Então, acho que é um exemplo muito bacana em relação a, por exemplo, a mercados mais maduros, a mercados mais tradicionais, onde o mercado de gatos, né, é maior do que o mercado de cães. Em muitos países da Europa, o mercado de felinos e o mercado de aquarismo é maior do que o mercado de cães. Né? Já tive a oportunidade de ver algumas feiras o quanto que esse mercado é desenvolvido.
mas a gente tem avançado em passos largos, né? E a gente fica muito feliz com isso. Com as empresas novas que estão surgindo nesse segmento, né, de acessórios, suplementos, a parte farmacêutica, a parte de nutrição, a parte de serviços, né, veterinários, né? Então, eu acho que é um exemplo muito bacana de como esse mercado está se profissionalizando, né? E é preciso, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E a gente falou um pouquinho também da necessidade do enriquecimento ambiental. Você comentou sobre a questão da gente tornar a vida do pet realmente mais rica, mais completa. E uma pergunta que surge muito é como que a gente aplica ferramentas de enriquecimento ambiental no dia a dia. Eu pergunto isso pensando especialmente num tutor mais inexperiente, um tutor que ainda nunca teve muito contato, não sabe como começar. Como que você indicaria esse tutor iniciar o uso de uma ferramenta de enriquecimento ambiental, Dalton? Então, acho que é uma excelente pergunta. A gente até desenvolveu, né, um site, não sei se você chegou a conhecer, Carol, o site enriquecimentoambiental.com.br. Por quê? Só para você ter uma ideia, 3 anos atrás, conversando com a Cris Pisuto, né, que é a mãe da Assunto no Brasil, nós tínhamos em torno de 10 mil hashtags, né, enriquecimento ambiental no Instagram, e hoje eu acho que em torno de 140 mil, 150, né, em 3 anos. Então, realmente houve uma popularização do termo. A gente fica muito feliz com isso, né, porque a gente que introduziu isso no segmento pet, mas como todo conceito, né, a gente precisa ter alguns cuidados para que isso realmente não fique muito superficial, muito raso, ou o que normalmente acontece é distorcido. O que a gente visualiza a médio e longo prazo, talvez não seja nem tanto o termo, mas que isso é um cuidado fundamental de manejo. E mais uma vez, a gente fala de manejo de animais de fazenda, animais de laboratório, animais silvestres em cativeiro, né? E por que não falar de manejo, né, de pets, de animais de estimação? Por mais que a gente ame nossos pets, né, eu sempre falo isso, as pessoas, né, que acompanham a gente sabem que isso é meio que um mantra nosso, que a gente precisa, pode e deve amar nossos pets como filhos, mas a gente precisa, né, compreender, respeitar, né, e cuidar dos nossos pets como pets. Então é uma coisa tão óbvia, sim, mas não é simples, né? Porque na maioria dos casos, né, a pessoa quer ser amada, né? Quer amar e quer ser amada por um pet, mas não entende a espécie que ele tem dentro de casa. Então, vou dar um exemplo clássico, tá? E com felinos isso é muito fácil de ilustrar. A pessoa quer ter um gatinho dentro de casa, mas a pessoa não prepara, né, nenhum tipo de enriquecimento físico no ambiente, e aí o gato vai improvisar, né? Então ele vai improvisar as tocas, ele vai improvisar os arranhadores, ele vai improvisar os banheiros, né? E aí o tutor fica transtornado, né? As caças, as presas, ele né? vai improvisar os nossos braços, as nossas pernas. Então, ele não sabendo, né, o que é um gatinho, mais uma vez, a expectativa dele, né, vai acabar não se concretizando, ele vai acabar se frustrando, e isso acaba sendo muito ruim para toda a família, né, e principalmente para o gato. Né? Então, sim, alguns cuidados de enriquecimento, a gente fala muito do enriquecimento físico ou estrutural, né, que são os cuidados básicos que qualquer animal no ambiente restrito precisa ter, né, no caso das tocas, dos refúgios, etc. As ferramentas, né, de enriquecimento alimentar, sensorial e cognitivo, que é a nossa praia, né, principalmente, que é o que a gente mais trabalha na nossa linha. Por quê? Porque estimular o animal a procurar o seu próprio alimento, estimular o animal a forragear, é o comportamento natural mais frequente, mais simples, mais prazeroso que a gente pode oferecer aos nossos pets, né? Na natureza, sim, a maior parte do tempo acordado, eles estão justamente, né, com esse objetivo, né? Eles estão apresentando esse comportamento. E quando a gente oferece o alimento dentro dos nossos lares, num ambiente totalmente confinado, num ambiente cativo, né, luxuoso, mas cativo, sim, a gente perde a oportunidade
né, de deixar o gato ser gato e o cão ser cão de uma maneira muito fácil, muito simples, muito básica. Então, a gente é 100% a favor daquele hashtag comida no pote não. Perfeito. Excelente, então, Dalton. A gente vê, né, o quanto que isso tem evoluído também nesses últimos tempos, mas é imprescindível permitir que os nossos pets, né, procurem o seu próprio alimento. Ele não pode acasalar, Sim. Ele não pode explorar o seu território em lugares, né, mais distantes, ele não precisa disputar território com outros animais, ele não precisa fugir de predadores. O que ele vai fazer? Então, pelo menos permitir, né, o comportamento dele explorar o ambiente dele e conseguir obter a cota diária, né, a cota diária de alimento que ele realmente precisa. E a gente sabe que isso é uma quebra de paradigma. Então, se não fosse, para muitos tutores, isso é uma quebra difícil. Mas graças, mais uma vez, à ajuda dos profissionais, a gente tem conseguido avançar, né, de uma maneira mais acelerada, de uma maneira mais rápida, né? E a gente nunca notou nenhum profissional ou nenhum tutor, uma pessoa 100% leiga, que depois que teve uma experiência com um comedouro lento, com um comedouro brinquedo, e teve o mínimo de orientação de um profissional, nem que seja um vídeo no YouTube, um conteúdo no Instagram, uma conversa, uma consultoria online, que a pessoa fala, nossa, acho que isso faz sentido. Então, assim, é praticamente impossível. As pessoas falam, nossa, meu cachorro curtiu, meu cachorro, achei que ele não ia brincar de bolinha, achei que ele tem preguiça de, né, procurar a própria comida, né? Então, né, o famoso contra-freeloading, né, que ninguém sabe, né, quando você oferece um alimento com desafio e sem desafio, o animal ele quer ter controle da situação e ele vai mais justamente onde existe esse desafio, já que ele não tem nada para fazer, né? Então, Sim. São alguns cuidados que, tecnicamente falando, é um desafio, mas na prática a pessoa se convence muito fácil. Sim, e até porque não é uma coisa difícil também de ser colocada em prática, né, Dalton? Assim, não demanda muito também do humano, da parte humana. É uma modificação bastante simples, né, de ser feita. E é aquela coisa, eu gosto muito de falar com os ouvintes que se os nossos animais estivessem na natureza, eles não estariam andando na natureza e ia achar um potinho com comida. Isso não existe, assim, ninguém vai lá e serve um potinho com a caça do gato, do cachorro. Eles realmente têm que buscar essa alimentação, né? Então, não é uma coisa muito difícil da gente replicar isso dentro de casa com as ferramentas corretas. Então, é um ponto bom de início mesmo para um tutor que seja um pouco mais iniciante. E a gente acaba tendo muito suporte e apoio também de diferentes especialidades veterinárias, porque, como é um cuidado, né, de manejo ambiental, muitos especialistas na parte de endócrino, na parte de neuro, na parte de geriatria, na parte de dermato, na parte de fisiatria, na parte de ortopedia, eles indicam as ferramentas de enriquecimento. Por quê? Porque como é que eu vou dizer? É um cuidado tão importante, por exemplo, como uma dieta restritiva. Então, uma coisa que a gente sempre fala, né, para os grandes fabricantes de ração, né, e a gente tenta divulgar isso também com alguns grandes players, não só grandes varejistas, mas grandes e-commerces, vocês estão divulgando os nutrientes, né, os diferenciais, se é hipoalergênico, né, se é proteína de, né, ovelha, se é, sabe, tipo, não tem transgênicos, etc e tal. Mas tão importante, né, do que o seu cão, o seu gato se alimenta, é justamente a forma como você oferece isso, né? Como ele se alimenta, né? Como isso é uma preocupação que a gente sabe ainda tem um caminho longo pela frente, mas a gente já viu, né, alguns grandes players entendendo isso também. Por quê? As pessoas estão entendendo que bem-estar não é só bem-estar físico, né? Com certeza. E sabendo que eles são seres sencientes, e a gente sabe que a maioria absoluta do mercado ainda não entende isso, né? Que eles, obviamente, vivenciam sensações e sentimentos de forma consciente como nós. Quando uma porcentagem maior do mercado entender isso,
eu acho que a gente vai conseguir acelerar mais ainda essa conscientização. Mas a gente sabe que é um trabalho de formiguinha. Com certeza. Mas uma coisa que você comentou que eu achei bem interessante, você falou muito da parceria com os profissionais da área PET. E essa parceria vai além do próprio médico veterinário, né, Dalton? Então eu queria, na verdade, saber de você como que você vê a participação dos adestradores, comportamentalistas, passeadores, pet sitters, como que todo o mercado pet, mas na parte de serviços, podem também usar as ferramentas de enriquecimento ambiental, podem ajudar a divulgar o conceito. Você sente que faz diferença também o envolvimento desses profissionais? Na verdade, não é que faz diferença, né? Faz a total diferença, porque foi graças aos profissionais não veterinários que atuam na área de comportamento. Então, os adestradores, consultores, recreadores, né, passeadores, né, os profissionais que trabalham em daycare, né, é um volume de profissionais muito grande, que a maioria do mercado pet não conhece, porque não entra no radar das indústrias farmacêuticas, não entra no radar das indústrias de alimentos. Sim. Com certeza, os veterinários também me ajudaram e me ajudam, né? Mas ainda é uma porcentagem muito pequena. Por quê? Porque os veterinários comportamentalistas, né, que é uma especialidade nova que está buscando reconhecimento e em breve, né, junto ao Conselho Federal, como especialidade reconhecida pela classe, etc., etc., esse número de profissionais ainda é muito pequeno no Brasil. Então, eu conheço, acho que a maioria deles, acho que não devem existir em torno de 150 profissionais, né? Então, se a gente for pensar que existem mais de 200 mil veterinários ativos, realmente é uma porcentagem muito baixa. Realmente. Agora, os outros profissionais não veterinários que atuam em comportamento, também não existe nenhuma estatística formal, mas a gente sabe que são muitos milhares que atuam, alguns mais formais, alguns mais informais, alguns mais qualificados, alguns com mais tempo de casa, mas são milhares e milhares e milhares de profissionais, né, que nos ajudaram e nos ajudam, né, nesse processo. Inclusive na educação e na conscientização dos veterinários não comportamentalistas, os clínicos gerais. Então, e aí existe um outro fator que a gente tem visto muito forte, e que para a gente tem um papel muito relevante. Inicialmente foram, né, nessa primeira onda aí de ajudar a divulgar conteúdo, conhecimento, etc., dos profissionais que atuam na área de comportamento, e a gente tem visto uma onda muito forte agora dos influencers pet, né, dos instagramers pet, dos tutores que estão super engajados, né, em divulgar essas informações também. E quase tudo que existe que está relacionado a manejo ambiental, no fundo, é orientação, é conhecimento. Então, você não precisa ser um veterinário comportamentalista que, obviamente, precisa de muito conhecimento, experiência, né, para você prescrever um psicofármaco. Não existe esse mesmo cuidado para você passar uma série de orientações de manejo, para você oferecer uma rotina que realmente, né, seja benéfica, né, seja coerente, seja saudável física e mentalmente para os nossos pets. Então, o trabalho do consultor é muito importante. Então, hoje, quase todos os adestradores, né, que se qualificam, que estudam, que gostam, eles se tornam consultores, né? Então, e gatos, né, a maioria das cat sitters, das pessoas que trabalham com manejo de gatos, elas se qualificam, né, elas se tornam consultoras. Sim. E é um mercado muito novo, né? Assim, a consultoria comportamental de felinos ainda é muito nova e é fascinante, né, Dalton? Eu acho fascinante, porque o tutor de gato, ele quer saber. Parece que agora o tutor de gato, ele quer aprender, ele quer colocar em prática, ele tem toda essa curiosidade de saber mais sobre a espécie. Então, eu acho muito massa. Acho que é um futuro brilhante mesmo. Não só aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, Carol, como a gente tem muito contato, né, com os veterinários comportamentalistas do mundo todo,
a maioria dos trabalhos científicos, que ainda são poucos, né, mas estão crescendo agora num volume, numa escala mais acelerada, a grande maioria dos trabalhos, dos artigos científicos nessa área, principalmente no segmento PET, tem menos de 20 anos. Então tudo é muito recente, né? Então, os congressos, muito jovem, os congressos, as associações, os hospitais veterinários, né, que possuem esse tipo de serviço, tudo ainda é muito recente, né, praticamente em todo o mundo. Mesmo nos países mais desenvolvidos, onde o mercado PET já está mais amadurecido. Basicamente, Europa, né, Europa Ocidental e Estados Unidos. Tá? Então, tudo isso é muito novo. E uma coisa muito bacana, né, até conversando com esses profissionais que são referências mundiais, né, e que já estão, né, bastante conectados aqui com o nosso mercado, né, o pessoal do Reino Unido, os americanos, os espanhóis, né, italianos, né, e outros, os profissionais que nós temos aqui não deixam nada a desejar aos profissionais que já existem e que já atuam lá. Então, eles inclusive enxergam o mercado PET, né, como um mercado extremamente importante e estratégico, e aí existem dois viés, existem dois pontos de vista, né? Por quê? Porque é um mercado muito grande e, infelizmente, né, a gente ainda tem uma cultura de fazer muita coisa errada. Essa antropomorfização exacerbada é uma característica brasileira, tá? Você não vê esse nível de antropomorfização nem nos países da América do Sul, muito menos nos países desenvolvidos, né? Então existe um mercado gigantesco, porque aqui é tudo de bom e tudo de ruim, no sentido de ter um volume gigantesco de famílias que precisam de ajuda, e se tiverem condições financeiras, com certeza eles vão buscar, né, os profissionais que podem auxiliá-los, né, a ter uma convivência, uma vida mais harmoniosa. Então, o pessoal enxerga o Brasil como um mercado gigantesco, né? Não só como um mercado grande, mas que, infelizmente, a gente faz muita coisa errada na base. Falta muita coisa na base, entendeu? Com certeza. Sim. É um desafio gigantesco, mas é uma oportunidade gigantesca também. Um mercado muito grande tem realmente o lado muito bom e o lado que pode ser problemático, né, Dalton? Porque também realmente abre a possibilidade das coisas descarrilharem, assim, né? Das interpretações erradas. E também eu fico pensando, inclusive, dos próprios profissionais também, profissionais que não são tão bem capacitados, que não agem tão bem, enfim, que não vão orientar as famílias da forma correta. Mas é sempre bom a gente pensar que também tem muito profissional bacana atuando, tem muita gente bem capacitada, pronta para orientar as famílias também da melhor maneira possível. Mas isso, olha, Carol, isso acontece em todo o país, viu? Em todo o mercado também, né? Não só no mercado pet, né? Com certeza. Em todo o mercado, claro. Em todo o mercado que tem profissionais, prestadores de serviços. Tem os tops, tem os bons, tem os intermediários, tem os ruins, né? Tem os marqueteiros, tem os super técnicos que não aparecem, tem de tudo, né? Então, faz parte. Agora, o que eu vejo nesse mercado é que, como ele ainda é pequeno, ainda é um nicho, né, nesse segmento, eu não vejo sentido, às vezes, das pessoas, muitas vezes, né, criarem casos por divergências mínimas, sabendo que o nosso papel é divulgar conhecimento para as grandes massas. Então, como eu conheço uma boa parte dos profissionais que atuam no segmento de daycare, que trabalham com comportamento de felinos, que trabalham com adestramento positivo, que trabalham com empresas de cuidadores e passeadores, em vez de a gente enxergar aqueles 5%, né, que você não concorda, mas você tem que respeitar, as pessoas têm que enxergar os outros 90%, 95% e trabalharem juntos para divulgar isso às grandes massas. Por quê? A maioria absoluta do mercado ainda não tem a mínima ideia do que é um adestrador positivo, não tem a mínima ideia o que é um consultor de comportamento felino, não tem a mínima ideia o que é um daycare técnico, muito menos o que faz um veterinário comportamentalista. Então, absoluta
a maioria absoluta dos clínicos veterinários não tem ideia o que um veterinário comportamentalista faz. Então, existe muito trabalho pela frente. E a gente precisa realmente só juntar as forças, né? Esquecer, ignorar, né? Aquela porcentagem mínima que muitas vezes é divergente, faz parte da ciência, tá? E a ciência está sempre evoluindo, né? Está sempre descobrindo novas coisas. E para que realmente isso seja um mercado relevante. Então, uma coisa que eu sempre cito também não existe mercado, não existe concorrência enquanto não existe um mercado relevante. É a mesma coisa que aconteceu com a alimentação natural. Não adianta os 2 ou 3 maiores fabricantes de alimentação natural ficarem ali, né, se degladiando, brigando, falando mal do outro, etc e tal, enquanto o maior concorrente deles é a ração de combate. Sim. Eles não adiantam eles criarem concorrência entre eles, porque não tem o mercado ainda, né? É quase um traço, né? Comparando com o mercado de alimentos extrusados, né? Com o mercado de ração seca. Então, no nosso caso, é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? A gente precisa... e falo isso abertamente, né, porque eu, no papel de fabricante, né, eu enxergo o mercado de uma maneira um pouco diferente, apesar de acompanhar tudo o que acontece, né, e de certa forma, né, tentar ajudar, apoiar na medida do possível. Todos esses conceitos, né, que muitas vezes, para essa bolha, né, dos comportamentalistas, é muito óbvio, não é nada óbvio para a grande massa dos tutores do Brasil. Então, a gente tem que parar de ficar divulgando conteúdo para a gente e realmente se dar o trabalho, né, de jogar esse conteúdo para as pessoas 100% leigas. Só que o pessoal fica meio acomodado, entendeu? E aí as coisas não acontecem. E esse é o nosso papel. A gente tem que atender as grandes massas. Não pode ficar fechado, por exemplo, na academia, enquanto que o mercado deita e rola e ganha bilhões, em muitos casos, fazendo um desserviço para o pet. Que eu sempre brinco, né? Que é um mercado totalmente desigual, é um mercado totalmente, de certa forma, incoerente, porque é o único mercado que tem um terceiro elemento envolvido, que 99,9% das pessoas não sabem. As pessoas ganham dinheiro com serviços, com produtos, mas não sabem o que é um cachorro, o que é um gato, né? Sim. Nossa, super comum. Isso que você falou muito interessante, Dalton, porque a nossa bolha é como se a gente ficasse popularmente, né, pregando para convertido, né? A gente fica repetindo os mesmos conceitos para quem já sabe do que a gente está falando. Ao invés de atingir as pessoas que ainda não estão por dentro, ainda não estão informadas. Nossa, é muito legal isso que você falou, porque às vezes eu sinto isso, inclusive aqui no podcast, que o meu trabalho... ele é todo focado em realmente fazer divulgação de comportamento e de bem-estar. E às vezes eu sinto que os meus ouvintes, a grande parte deles, eles já sabem muito do que eu tô falando, sabe? Quando na verdade eu queria atingir um público muito maior, um público da galera que ainda tá aprendendo, tá talvez adotando o primeiro pet, tá começando a tatear nesse mundo do positivismo, sabe, aprendendo um pouco. Então faz muito sentido, muito legal. E existe um abismo gigantesco. Então, como eu tenho acesso e eu converso, né, com o mercado, e aí quando eu digo mercado com outros fabricantes de pequeno porte, alguns fabricantes de outros segmentos, como na área de nutrição, eu tenho mais contato com alguns fabricantes bem grandes, com os grandes e-commerces, com os grandes varejistas, né, com os grandes players, né, por exemplo, alguns bons e grandes distribuidores regionais. A gente enxerga o abismo que existe ainda, né? Então, tem tanta gente para a gente conversar, divulgar conhecimento, divulgar conteúdo, né? Então, e a gente fica patinando, então não faz muito sentido. Nossa, total. Não faz muito sentido. É bem isso mesmo. Então, focar energia e trabalho para quem realmente é 100% leigo. Por quê? As pessoas falam, poxa, Dalton, mas muita coisa que você fala, eu já ouvi você falar. Eu falei, sim, é porque, na verdade, eu quero atingir outras pessoas, né? Você já tem esse conhecimento, né? Então, me ajude a compartilhar com outros
com pessoas que nunca ouviram isso, né? E não com outros profissionais, colegas que também já estão cansados de ouvir isso, né? Então, perfeito. É uma missão difícil. Perfeito, Dalton. Agora, vamos para uma etapa da nossa gravação que eu gosto muito, que a gente vai responder 3 perguntas que os ouvintes mandaram. Eu falei para os meus ouvintes que a gente ia gravar junto, chegaram essas 3 perguntas que eu achei bem curiosas. Eu quero ver se você vai conseguir responder. A primeira pergunta que chegou é como que é o processo de criação dos brinquedos da Pet Games? Quais que são as etapas? E também se há algum pet ou pets que são testadores de protótipos de brinquedo. Como é que funciona essa cadeia de criação na Pet Games? Então, toda empresa pequena, né, não tem uma área específica de, né, pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente acompanha, obviamente, tudo que acontece lá fora, né, nas principais feiras, né, nos principais e-commerces, né, nos principais canais aí de divulgação, tá? A gente avalia tecnicamente o que faz sentido, então eu avalio o produto como veterinário e como comportamentalista, porque a maioria absoluta dos acessórios que são produzidos no exterior também não tem ninguém na área de comportamento que tenha colaborado. Então, é surreal, é bizarro como você vê ali produtos americanos, produtos alemães, produtos ingleses, que quem desenvolve esses acessórios é um estilista, é um designer gráfico, é um cara que fez desenho industrial, é um engenheiro, design de é um produtos, arquiteto, né? Mas assim, você fala, puxa, que bonito, né? O processo produtivo fantástico, um acabamento maravilhoso, né? A estética genial, mas isso faz sentido para o cão, isso faz sentido para o gato, eles vão utilizar, isso vai ser benéfico para eles, isso vai ajudar a trazer harmonia, né, dentro dos lares. Então, é uma lacuna gigantesca que existe lá fora também, porque você vê brinquedos e produtos maravilhosos, mas na hora que você vai avaliar tecnicamente, né, o que aquilo ali está agregando valor pro pet, muitas vezes não agrega nada. Então a gente vê muito, né? A gente avalia muito por esse lado. Aí a gente desenvolve alguns protótipos, né? Tem alguns parceiros onde a gente desenvolve protótipos. Eu tenho a minha cachorrinha, que é a Pipoca, né? Que ela é a nossa gerente sênior de pesquisa e desenvolvimento. Então ela é a mascote da família. E eu fiz questão de ter uma bichon frisé justamente pelo grau de energia dela, né, que é mínimo, né, como cão de companhia, né, então se eu pegasse um Border Collie, um Jack Russell, seria uma amostra irreal, né, do que existe no mercado, né, se pegasse um cão ali que realmente precisa e gosta, né, de muita atividade, né, um cão de trabalho, por exemplo, um cão de pastoreio, então eu adoro a raça e quis pegar um cachorro extremamente sossegado, pacato, que gosta de colo, que gosta de sofá. Então, quer dizer, vamos ver se realmente aquilo ali vai atrair ela. E tenho já muitos parceiros de longa data que me ajudam a fazer uma crítica, né, com os protótipos, as matérias-primas, as cores, né, os projetos que a gente desenvolve. Então, amigos próximos, adestradores, consultores, daycares, né? Então, existe aí realmente uma turminha já mais antiga que sempre me ajuda e faz uma crítica construtiva, se aquilo ali é bacana, se é seguro, se é resistente, né? Como é que o animal se comportou. Então, a gente acaba tendo um espaço amostral bastante significativo, né? Então a gente vê isso em ONG, em CCZ, em daycare, com cachorro de tutor, com cachorro de adestrador, né? Então a gente testa em diferentes cães de diferentes rotinas, né? Em diferentes situações e diferentes contextos, tá? Mas basicamente é isso, né? Empresa pequena, a gente tem que realmente chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Todo.
É como eu falo que é aqui comigo, né? A empresa Sim. sou eu, no sentido de que eu sou o comercial, eu sou o marketing, eu sou a criação. Normal. Tudo, né? Dos primeiros anos é tudo a gente que faz sozinha, Normal. né? Até conseguir crescer um pouco Faz mais. Parte. A próxima pergunta é de um xará seu, um ouvinte meu, que também se chama Dalton, e ele fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Ele fez uma reclamação que muitos dos mordedores e dos brinquedos que ele compra para os cães dele, ele tem 3 cães de tamanhos diferentes, que esses brinquedos, os animais acabam arrancando muito pedaço dos brinquedos, destruindo rapidamente e ingerindo os pedaços desse brinquedo. E aí ele até fez uma brincadeira, falou que toda semana tem um cocô colorido em casa por causa disso, porque tem pedaço de brinquedo nos cocôs dos cachorros. E ele quis saber como é que a Pet Games faz justamente nesse sentido, para a garantia da qualidade dos produtos, né? Da borracha que é usada, dos materiais que são usados. Como que vocês pensaram nesse tipo de material que seja realmente mais resistente para a mordida dos animais? E eu também te digo isso, Dalton, com experiência própria, porque eu realmente já uso brinquedos da Pet Games há muito tempo e eu nunca vi nenhum brinquedo da Pet Games acontecer isso comigo. Os mordedores recheáveis, por exemplo, nunca aconteceu. Então eu queria saber de você como que é esse processo justamente da escolha de um material que seja mais adequado também nesse sentido. Então, eu acho que essa pergunta é muito relevante e tem tudo a ver com a conscientização, né, no caso dos tutores, né, o que é um mordedor e como deve se comportar um mordedor. Então, se você tem um mordedor muito mole, pode ser muito perigoso por causa da ingestão. Se você tem um mordedor muito duro, obviamente pode ser perigoso, porque dependendo do perfil do cão, ele pode, sem dúvida, fraturar o dente dele. Então, eu como veterinário, existe essa preocupação. Basicamente, o mercado pet, dos produtos importados, né, cujo apelo é preço, e os produtos nacionais, cujo apelo é preço, normalmente eles utilizam termoplásticos de uma resistência muito baixa. E, obviamente, pode se tornar muito perigoso dependendo do perfil do cão. E aí a gente decidiu, obviamente, né, estudando, né, os grandes players mundiais de mordedores, a gente utiliza, sem dúvida, mordedores em nylon, né, mas é um mordedor de nylon, mas é um nylon virgem de qualidade, é um nylon sem carga, então tem algumas especificações técnicas que atende muito bem aqueles cães que são muito roedores, muito mordedores e que possuem uma boa saúde bucal. Para aqueles cães que são mordedores moderados, né, a gente indica muito o TPU, que é um termoplástico nobre, atóxico, né, que a gente utiliza em alguns brinquedos recheáveis e em alguns mordedores, para aqueles cães que não têm um perfil de morder nylon. E a gente tem, né, no caso, os macaquinhos, as caveirinhas soft, alguns produtos que têm uma proposta muito mais de estimular comportamentos associados à caça do que propriamente o mordedor. Mas tem cães muito velhinhos ou cães ali que querem morder alguma coisa, mas tem um poder de destruição muito baixo, que utilizam, por exemplo, o macaquinho como mordedor, mas não é a principal finalidade dele, tá? Uma coisa super importante como veterinário, a gente sabe que isso é muito controverso, olha, você não sabe o perfil do seu cão, você não sabe exatamente qual é o tipo de mordedor que ele precisa utilizar, converse com um profissional, ou um adestrador, ou o seu clínico, né, o seu clínico. Por quê? Para ele estar te orientando em relação a isso. Então, a gente tem desde opções mais maleáveis e menos resistentes, e a gente tem as opções realmente muito resistentes e menos maleáveis. Então, a gente desenvolveu mordedores, né, com diferentes matérias-primas, justamente para atender a maioria, né, dos perfis, né, de cães mordedores. E ainda assim, é natural, né, que muitas vezes a pessoa utiliza ali o tamanho incorreto, ou utiliza a matéria-prima, né, incorreta, e aí a pessoa vem, né, conversa com a gente, e normalmente a gente faz a troca por um brinquedo mais adequado. Tanto às vezes quando a pessoa comprou um produto muito duro e não é o perfil dele, ou quando a pessoa também comprou um mordedor totalmente inadequado e ele precisa de um mordedor mais resistente. Então a gente tem esse trabalho de muitas vezes
não fazer a troca, mas de fazer uma troca com um produto que realmente faça sentido para o porte, para a rotina, para as atividades que aquele cão tem, né? Uma preocupação como veterinário. E eu vou além, tá? A questão dos tamanhos é fundamental. E a gente sabe que muitos fabricantes vendem ali, né, uma quantidade infinita de mordedores e muitas vezes não tem nenhuma variação de tamanho. Então, eu, como veterinário, acho totalmente incoerente. Como é que você desenvolve um mordedor? Isso aqui vai atender um cão, vai atender um chihuahua, vai atender um tackle, vai atender um beagle, vai atender um golden, vai atender um border collie. Tipo... Não vai atender, né? Algum desses cães realmente não serão bem atendidos. Então, não só a matéria-prima, que muitas vezes é realmente totalmente incoerente do meu ponto de vista, mas o tamanho também. Então, a pessoa desenvolve um mordedor que pesa 200 gramas, eu acho que o mínimo a pessoa fala assim, olha, eu sugiro que seja para cães acima de 10, 15, 20 quilos, eu não sei, entendeu? Porque deixar essa decisão pura e simplesmente para o tutor, normalmente a decisão acaba não sendo muito acertada, né? E aí quem mais sofre é o cão e o próprio fabricante, né? Porque o tutor vem em cima, mas ele não teve nenhuma orientação. Sim. E sem contar os inúmeros acidentes realmente mais graves que podem acontecer, né, Dalton? Porque pode ser que vá sair o pedaço do brinquedo nas fezes, o que é né? Bom, é o melhor que pode acontecer, mas realmente às vezes não é isso que vai acontecer. Então, realmente essa orientação é bem importante mesmo, né? E a gente vai muito, né, para a curva padrão, né? Então, quer dizer, os dois extremos tem que ter bom senso. Porque nenhum brinquedo vai ser duro o suficiente para todos os cães. E tem cães que, obviamente, podem, inclusive, fraturar o dente. Ou um animal idoso que já tem uma doença periodontal avançada. Não faz o menor sentido você dar um mordedor em nylon. Mas também tem aquele filhotão ali que realmente precisa, né, de brinquedos mais resistentes, mordedores mais resistentes. E que ele realmente tem um perfil para utilizar aquilo. Uma coisa que é muito comum, né, os clínicos perguntarem, muitas vezes, se eles estão pensando 100% somente na saúde bucal do cão, já muitos clínicos, tá? E eu, como veterinário, entendo isso. Eles falam assim, não, você não pode dar nada mais duro do que um grão de ração. Mas morder e roer é uma necessidade comportamental dos cães que faz todo sentido para eles e que, com certeza, num ambiente pouco enriquecido, se você também não oferecer esse tipo de atividade, com certeza você pode estar prejudicando, né, o bem-estar psicológico e principalmente emocional. Porque a pessoa fala assim, não pode dar nenhum mordedor, não pode dar casco, não pode dar chifre, não pode dar nylon, não pode dar nada. Ele vai aonde? Ele vai no paralama do carro, ele vai no pé da mesa, ele vai nas pedras de granito do jardim, ele vai no comedouro de aço, ou vai no comedouro de alumínio que tem cimento dentro, né? Então, ele vai nos tijolos, né? Então, quer dizer, ele vai, assim, é uma necessidade dele, então precisa ter esse bom senso. Existem mordedores e mordedores, então precisa ser esse bom senso de todos os lados, né? E a gente sabe que às vezes não é tão simples assim. Sim, perfeito. A última pergunta que nós temos aqui dos ouvintes... O pessoal quer saber, Dalton, qual que dentro da Pet Games, qual que é o brinquedo preferido dos cães e o dos gatos, e qual que é o que você acha que é o mais legal? Que você, assim, acha assim, nossa, esse daqui, que ideia, foi muito legal mesmo de ter criado. Então, dos cães, eu acho que realmente o nosso maior diferencial são as Pet Balls, né, que a gente desenvolveu aqui. E mesmo comparando com treat dispensers ou com comedores de brinquedos do mundo inteiro, até onde eu saiba, ele é o único comedouro brinquedo que possui vários tamanhos, 4 tamanhos, né? Existem muitos países que têm ali 2 tamanhos, justamente para atender desde um cão de 2, 3 quilos até um cão com mais de 40, 50 quilos. O objetivo dele é justamente o animal não abocanhar a peça toda, porque senão realmente ele vai destruir, ele pode destruir, né? E, sem dúvida, é a opção mais simples, mais barata para estimular comportamentos associados à caça, junto com o forrageamento, né? Porque ele é um comedouro brinquedo móvel, tá? Então, custo-benefício, e quando a pessoa dá
acompanha e o animal utiliza de uma maneira correta, muitas vezes você vai ter um produto desse por meses ou até anos, né? Então, eu sou suspeito, tá? Sem dúvida, é o produto para cães que mais faz sucesso. Em relação aos gatos, sem dúvida, é o Flying Cat, né? Porque no começo, como a gente quebra muito paradigma, né? O próprio mercado, os varejistas falaram: não, Dalton, eu não vou gastar 3 gancheiras na vertical para colocar um produto desse. Por quê? Porque é muito grande. É porque ela é enorme. Gente, pro ouvinte que não conhece a Flying Cat, é uma vara de pescar, é uma vara enorme. De 1 metro. É uma vara de 1 metro pro gatinho realmente caçar o passarinho, né? Ele tem a ponta da vara com... É um cabo de aço, né, Dalton? Não, na verdade ele é uma vareta de fibra de vidro revestida, aí ele tem um fio de aço carbonado, aí ele tem as iscas penadas que simulam uma hélice, né? Então o estímulo sonoro é tão importante quanto o estímulo visual, como também o estímulo olfativo, né? Porque são penas naturais. Então existem esses 3 estímulos, né, sensoriais. E é muito interessante porque você consegue simular uma presa, no caso um passarinho voando, e você consegue brincar num raio de 2 metros. Então, diferente das varinhas chinesas, que geralmente tem 50 centímetros, 60 centímetros, você consegue fazer uma interação, muitas vezes, muito mais atraente, né, e muito mais enlouquecedora para os gatos, quando você simula ali um passarinho voando. E no começo, realmente, existiu muito preconceito por causa do tamanho, né, porque fala, não faz o menor sentido uma vara desse tamanho, esse cara tá louco, não vai vender. E hoje eu acho que certeza, não sei se é o primeiro, mas é um dos produtos mais vendidos no segmento de brinquedos para gatos, né? A Flying Cat. E os meus xodós, sem dúvida, são os tabuleiros, né? Porque a gente iniciou a Pet Games com os tabuleiros. Hoje, comercialmente, eles não são expressivos, mas como conceito e para utilização, né, em algumas situações específicas, com adestramento, dentro de daycare, com pessoas que trabalham com atividade assistida, né, com animais ou terapia assistida. É uma atividade bastante interessante. Por quê? Porque realmente ele é um produto, ele é um brinquedo comedouro que você precisa interagir junto. E a gente sabe que muitas vezes só aquelas pessoas que realmente são loucas pelo seu pet e têm tempo, disponibilidade, paciência e amam seus pets, eles vão realmente utilizar os tabuleiros de uma maneira correta, né? Mas eles são os meus xodós porque a proposta cognitiva, sem dúvida, são os que mais exigem, né, esse cuidado de fazer os cães e gatos, né, a desenvolverem esse raciocínio, né, essa sequência lógica, até conseguirem obter ali, né, o reforço positivo que é alimentar, né? Então, os meus xodós, e pelo fato de ter sido os primeiros, sem dúvida, são os tabuleiros. E a gente ficou conhecida no mercado, apesar de comercialmente, né, a gente sabia que não ia dar para sobreviver só de tabuleiro, por isso que a gente começou a entrar com uma linha ocupacional, né, uma linha que tivesse alguns diferenciais, mas que também permitisse o cão, o gato brincar sozinho. Sempre vai ser o nosso xodó, porque a Pet Game se destacou em trazer esse tipo de produto para o Brasil, em fazer, né, em produzir esse tipo de produto no Brasil. E a gente nunca vai tirar de linha, com certeza. É o nosso xodó. Dalton, eu quero te contar uma experiência pessoal que eu tenho com a Flying Cat. É o brinquedo preferido do meu gato mais velho, a Flying Cat dele. E ele é um gato muito enjoado para brincar. Ele é aquele gato mais, assim, difícil de ser estimulado mesmo. Mas, quando pega a Flying Cat, aí ele fica... assim, fica maluco. É o brinquedo disparado, assim, preferido dele. E eu comprei, a primeira Flying Cat que eu comprei foi numa feira, na Pet South America, em São Paulo. Eu moro em Belo Horizonte.
E para trazer essa vareta de São Paulo para Belo Horizonte, Dalton, como é que faz com a vara daquele tamanho? Eu lembro eu encaixando ela na mala, assim, mas super valeu a pena, porque depois chegou aqui, enfim, nas lojas, nos grandes varejistas tem aqui, mas eu lembro a fascinação do meu gatinho com a Flying Cat. Tipo assim, toda vez que algum cliente fala comigo, porque o meu gato não gosta de brincar, fala, você tem que testar a Flying Cat, porque é assim, tira e queda, vai funcionar. Não tem erro, assim, ela é a melhor, sabe? A melhor, sem dúvida. Que bacana, Carol. Bom, para quem não conhece a Flying Cat, a gente pode, na verdade, curvar, como é uma vareta de fibra de vidro muito resistente, você pode curvar ela ponta a ponta até formar um formato de uma gota, né? Então dá para transportar. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiz um arco com ela, coloquei no fundo da mala, assim. E aí quando eu cheguei aqui, como ela é super resistente, ela retomou o padrão original dela. Sim. É uma coisa que, infelizmente, né, a maioria dos tutores não sabem, mas quase todas as brincadeiras, tanto de cães, mas principalmente com gatos, né, quase tudo está associado justamente à sequência comportamental da caça, né? Então, todos os brinquedos, se você for avaliar tecnicamente, aonde ele se enquadra ali, né, em toda a sequência comportamental. Então, quase tudo está atrelado realmente a simular a uma caçada. E os gatos são exímios caçadores solitários, né? E por isso o papel das varinhas, da cat fita, do flying cat é tão importante, porque inconscientemente a maioria dos tutores, né, vão interagir com seus gatos, né? E os gatos, obviamente, vão atacar os seus membros, né? Aquela brincadeira, porque você não está utilizando a ferramenta correta. Então, é um cuidado essencial, principalmente para crianças, pessoas idosas. Nossa, Dalton, exatamente. Essa interação tem que ter uma ferramenta intermediando, entendeu? Entre eles, na verdade, tá? Então, não é uma frescura, é um cuidado importante, porque ele vai migrar esses comportamentos inatos para a ferramenta, não para você. Nossa, com certeza. A gente vê muito, por exemplo, o tutor que se queixa do gato que morde a mão do tutor. E isso pode ter muito a ver também com esse estímulo de brincar usando a mão, porque a mão se torna uma presa para o gato também, né? Para o gato que é um caçador, ele gosta daquilo. Sem querer. Sem ser a intenção. Então, realmente usar uma ferramenta adequada para o gatinho poder exprimir esse comportamento que é absolutamente natural dele. Natural. Gatinho, é isso que ele faz. E precisa ser estimulado 2 vezes ao dia, alguns minutinhos. E desejável, né? Porque realmente faz parte do repertório essencial dele, o repertório comportamental básico de qualquer felino, tá? E sem querer, mas assim, não é por maldade, é justamente por total falta de conhecimento, a gente muitas vezes está reforçando, né, um monte de comportamento indesejado. Esse né, do gatinho o tempo todo ir para os nossos membros é clássico. É clássico. Sim. É bem comum de acontecer, né? Bem recorrente de acontecer. E daí a importância da gente utilizar os brinquedos corretos para a gente estimular os nossos pets. Dalton, a gente está chegando já ao final da nossa gravação. Antes da gente se despedir do ouvinte, eu quero te pedir para você dar uma dica especial, uma dica única para o nosso pet ouvinte que está acompanhando agora o nosso programa, para você falar um pouquinho, assim, a sua dica de bem-estar animal para os pets. O que você tem de mais especial para falar para o nosso ouvinte? Então, eu acho que é um momento de reflexão. Eu sempre falo isso também, tá? Então, por mais que o tutor ame seu pet, muitas vezes, no caso do cão, ele tem um passeador, ele frequenta daycare, ele faz treino com um adestrador positivo. Se ele tiver tudo isso, que já é um tanto quanto incomum, né? Tem que ser um mega tutor, mega consciente, com uma boa situação financeira, né? Quer dizer, que realmente meio que junta ali todos os fatores desejáveis. E a gente sabe que isso realmente não é a maioria, infelizmente não é a maioria. E mesmo os tutores de gatos, né? Que amam seus gatos, oferecem tudo do bom e do melhor em relação à saúde física, etc e tal,
pensem na carga horária semanal do período que o seu pet fica sozinho. Ah, Dalton, mas ele faz treino positivo. Tudo bem, são 2 aulas semanais. Ah, mas ele sai ali com o passeador. Puxa, parabéns, ele sai ali meia hora, 40 minutos, etc e tal. Mas qual é a porcentagem do tempo que ele fica dentro da sua casa? O que você oferece para ele? O que ele pode decidir por conta? O que ele pode escolher, o que ele realmente quer fazer? Então, uma das premissas do bem-estar é justamente você oferecer a oportunidade de escolhas. Quando a gente fala assim, não, mas eu amo meu gato, ele tem uma toca, ele tem um arranhador, ele tem um banheiro. Muitas vezes o seu gato está fazendo um favor para você para usando aqueles recursos que você ofereceu, mas se você oferecer 3 tipos de banheiros com 3 diferentes areias, 3 diferentes arranhadores com texturas diferentes, formatos diferentes, etc. Mesma coisa com comedouros, bebedouros. Você fala, nossa, meu cão, meu gato, ele escolheu. Nossa, ele tem capacidade, tem. Então, quer dizer, a partir do momento que você coloca mais recursos do que a quantidade de animais que você tem dentro de casa, aí sim você vai estar beneficiando demais o seu pet, por quê? Você está empoderando ele no sentido de, puxa, que bacana, eu sou obrigado a ficar sozinho aqui 6 horas, 4 horas, ou eu fico aqui em casa e ninguém me dá bola porque está todo mundo trabalhando, etc, etc, etc. O que você permite ele fazer de livre e espontânea vontade? E, infelizmente, a gente sabe que ainda existe um processo longo pela frente, mas essa conscientização dos tutores ainda é muito escassa. E mais ainda, principalmente dos tutores de gatos, aonde hoje se preconiza, né, que o gato fique 100% full time dentro da sua casa, e eu tecnicamente também sou a favor, né, no ambiente telado, no ambiente controlado, etc, 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 mas que ele tenha muitos recursos que façam sentido para ele, porque senão ele vai arranhar e destruir a sua cortina, o seu sofá, ele vai se intocar dentro do seu armário, né, dentro da gaveta, ele vai se intocar dentro do forro do sofá. E ele faz isso porque ele está pedindo ajuda, ele está improvisando, ele está fazendo as coisas, né, que façam sentido para ele. E a gente acha que isso é malcriação, que é birra, que o gato é do mal, que o gato está, né, como é que eu vou dizer, fazendo isso para te prejudicar, que ele é ciumento, que ele não sei o que lá, que o gato não é um gato do bem. E, na verdade, não é nada disso. A gente simplesmente não entende o que ele precisa para a gente realmente ter uma convivência harmoniosa. E quando a gente fala em bem-estar animal, no fundo, não existe bem-estar animal, é o bem-estar único. É a saúde do ambiente, é a saúde do ser humano e a saúde do seu pet. Então, se o seu pet não vai estar bem, provavelmente é porque o ambiente não está bem e, com certeza, o ser humano também não vai estar bem nesse relacionamento. Se o ser humano não está bem nesse relacionamento, não está bem consigo mesmo, provavelmente também não vai estar cuidando direito do seu pet. E se está tudo bem entre os cães e os gatos, mas você não oferece um ambiente adequado, não é saudável o ambiente onde eles vivem, com certeza a possibilidade de você ter essa harmonia é muito, mas muito baixa. Então, o ambiente onde todos nós vivemos, né, principalmente dentro das nossas casas, é essencial que a gente tome esses devidos cuidados para que realmente cada um tenha o seu espaço, cada um tenha o seu controle do ambiente, cada um controle em muitos momentos o que ele vai querer fazer naquele momento que ele está com vontade de fazer ou não fazer. Se ele quer se intocar e quer descansar, se ele quer subir numa verticalização porque ele não quer ninguém incomodando ele, se ele está afim ali de forragear, né, com o comedor ou brinquedo. Então, eu acho que esse empoderamento, né, e que tem que ser com um ambiente adequado, é um dos cuidados mais importantes para a gente realmente oferecer bem-estar animal. Então, é todo o pacote. São os cuidados de saúde, são os cuidados, né, de imunização, vermífugo, ectoparasita, são os cuidados de adestramento positivo, são os cuidados, né, de uma alimentação adequada, são os cuidados preventivos de saúde, mas principalmente os cuidados, né, no ambiente onde ele vive. Se aquilo ali realmente
faz sentido para ele e ele pode escolher o que ele quer fazer. Eu acho que esse é o cuidado mais importante. Perfeito, Dalton. É isso aí. Não tenho nada para acrescentar. Concordo totalmente com a sua colocação. Esse conceito do bem-estar único é muito importante, né? E é muito interessante a gente pensar nisso, de como que a gente, cuidando da gente, do ambiente, do pet, da casa, é um cuidado que é muito mais completo. A gente não vai cuidar só de uma parte do bem-estar, um cuidado realmente mais inteiro, Sim. né? A gente está cuidando de um Você todo. tem que cuidar de todo o sistema, senão nunca vai ter harmonia como a gente deseja. Sim, perfeito. Excelente, Dalton. E chegando ao final agora da nossa gravação, eu vou te pedir para você despedir do nosso ouvinte e falar também como é que o ouvinte encontra a Pet Games, como que faz para seguir nas redes sociais. Fala um pouco de novo do site sobre enriquecimento ambiental, sobre o projeto da Pet Games. Eu sei que vocês também têm os perfis no Instagram, enriquecimento ambiental de cachorros e de gatos. Pedir para você falar um pouquinho disso para o ouvinte seguir também a Pet Games nessas plataformas. Bom, Carol, eu queria agradecer a oportunidade, tá? Sempre é um prazer, é uma honra a gente conseguir, né, divulgar um pouquinho de conhecimento, né, no mercado pet, pensando no mercado, pensando nos pets, pensando na gente. Então, divulgar conhecimento é disseminar desenvolvimento. Eu sempre gosto de, né, é um slide que eu sempre uso também. Não tem outro caminho, né? Sempre pautado em evidências científicas, não só experiências. As experiências são importantes, mas não dá para a gente se basear 100% só nas experiências nossas, tá? Né, para quem gosta, né, do assunto, tem o nosso site, que é o petgames.com.br. Existe um site técnico, né, que a gente fez justamente para divulgar os conceitos básicos, pautado na ciência, com referências, né, de cada espécie, que é o site enriquecimentoambiental.com.br. No Instagram tem o nosso perfil, que é o petgames_br, e outros 2 perfis satélites, né, só sobre atividades de enriquecimento, outros conteúdos. A gente tem um apoio ali de muitos profissionais, né, de diferentes áreas, né, que nos ajudam, com muitas atividades do it yourself, né? Então isso é legal também, porque a gente quer democratizar, né, e facilitar esse tipo de ferramenta, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, eu gostei de tudo isso, mas eu não tenho condições financeiras, como é que eu faço? Olha, com a quantidade de lixo que a gente tem produzido, você consegue construir muitas ferramentas, né? E com muita certeza. Qualidade. É só ter um pouquinho de criatividade, né? Acompanhar ali alguns conteúdos. E falta de dinheiro, com certeza, não é problema, tá? Dá para usar a criatividade e muitos materiais reciclados. Para finalizar, né, continuem acompanhando os hashtags, né, também, né, que são muitas pessoas que estão se qualificando, né, principalmente o hashtag PetGames e o hashtag enriquecimento ambiental. No fundo, é um ecossistema, né, que a gente tenta desenvolver, pensando em divulgar conhecimento, né, para os tutores de todo o Brasil. Então, eu agradeço a oportunidade, Carol. Mais uma vez, eu agradeço todos os profissionais que sempre nos ajudaram e nos ajudam. E eu fico à disposição aí de vocês, nos nossos canais, tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço, Dalton. Muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo para a gente conversar. Foi um papo muito rico, muitos conceitos que eu acho que também vão fazer os ouvintes pensarem em casa para colocar para frente também, aplicar com os pets. E agradeço demais a sua generosidade de compartilhar tanto comigo. Muito obrigada. E eu que agradeço. Este programa foi editado por Audi Edições.